Oiê, tudo bem com vocês? Para você que está nos assistindo pela primeira vez, essa aqui é o estudo da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é o 4º trimestre e a gente estuda a lição, a gente estuda a Bíblia, histórias da Bíblia, aqui, ó, essa lição. E essa aqui a gente está com o pessoal, adoles, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Campo Grande. São pessoas muito bonitas, elegantes, estudiosas, que amam Jesus. E eles vão se apresentar. Talvez você já tenha assistido eles em algum vídeo, mas talvez esse seja o primeiro. Então, apresentem-se, por favor. Pode falar seu nome. Clara. Meu nome é Jean Lucas. Júlia Victoria. Só Luísa. Só Luísa. Olha só, a nossa lição de hoje é a 7. E a lição 7 é fé gigante. E é sobre? Davi e Golias. Davi e Golias. Pode falar todo mundo junto, todo mundo. Davi e Golias. Aê. E aí eu falei assim, pessoal, vamos estudar a lição. E sabe o que eles me disseram? Davi e Golias, a gente estuda desde criança, não precisa estudar a lição. Mas você sabe a história de Davi e Golias? Alguém quer dar um resumo do que é a história de Davi e Golias? Quem era Davi? Davi era um menininho bem pequenininho, menor que eu. Golias era um cara bem gigante, tipo, quase o tamanho disso aqui. E aí, os dois foram se enfrentar. Aí Davi foi no chão, pegou 3 pedrinhas, girou, pegou bem na testa do Golias, ele caiu e morreu. Caiu e morreu. É isso aí, é o resumo, tá? Para você que já sabe da história, para você que não sabe da história. Bom, vocês lembram quantos metros tinha Golias? 3? Tá na lição, 2,90 metros. Diz que tinha 6 côvados, mais ou menos. 3. E ele tinha 3,90 metros, 3 metros. E aí pensa, Davi era um pastor pequenininho. E aí você pensa assim, né? E aí lembra da história que Golias era o quê? Ele era humilde? Não. Ele era arrogante. E ele confiava em Deus ou não? Não. Ele confiava na sua própria força. E Davi, por sua vez, ele foi criado e foi educado na escola de profetas. Ele foi criado desde novinho para ser um homem de fé, um homem que fizesse as coisas corretas. Então, quando Davi ficou sabendo que o povo estava com medo dos filisteus porque tinha um gigante, ele falou, mas a gente é um povo de Deus, a gente não devia ter medo de nada, vocês deviam enfrentar. Como assim? Não, eu vou lá. E todo mundo riu, porque ele era o menor dos menores, né? E aí o rei falou assim, não, vou te dar uma armadura e você vai lá enfrentar. Não, não vou não. Porque eu não vou com espadas, nem com a minha força, mas eu vou em nome de Jesus. Né? Muito embora foi as pedrinhas, né? Davi pegou as pedrinhas na funda da mão, girou, girou. Vocês acham que foi as pedrinhas que matou Golias? Não. Quem matou Golias? Deus e a fé de Davi. Porque a Bíblia fala que Deus entregou o inimigo na mão deles, né? A pedrinha foi, né? Como uma pedrinha, não derrubaria nem eu, que tem 1,5 metro, que dirá um homem de 3 metros. Mas isso foi a fé dele e que ele sabia que Deus entregaria, ele confiou a Deus. E aí a gente vê 2 pessoas bem distintas. A gente vê que Davi era o padrão de Deus e Golias era o padrão do mundo, um cara arrogante que confiava na própria força. Eu quero que cada um fale o que vocês acham que é o padrão de Deus. O padrão de Deus, acho que é uma pessoa que vive a vida para ele, né? Não para ela mesma. Tipo, larga todos os prazeres do mundo e vai viver para Deus. Uma pessoa que vive pelos desejos de Deus, pelas suas leis, sempre andando no caminho certo, assim, mesmo que seja difícil, ele sempre está lá orando, escutando as músicas, louvando. Uma pessoa, para mim, que está no caminho de Deus, eu posso usar isso como exemplo estando na escola. Você vê um diferencial nessa pessoa, tipo, ela não é como as outras que xinga, briga, caça confusão, ela está sempre quieta no cantinho dela. Ela pode levar uma Bíblia para a escola e espalhar o evangelho. Esse é o diferencial que eu vejo numa pessoa. Concordo com tudo que eles dizem e acho que uma pessoa que vive nos padrões de Deus é alguém que segue a Bíblia. Alguém que segue a Bíblia. A gente, quando vê, e é bem o que o Jean falou, a gente vê 2 tipos de pessoa, e uma pessoa que tem um padrão de Deus, você percebe de longe. Assim como alguém que vive totalmente fora dos padrões de Deus, você também percebe de longe. E eu acho, e aqui, eu tenho certeza, né? Aqui ele fala a lição fala um pouco sobre os padrões de Deus.
Davi era o padrão de Deus, mas não aos olhos humanos. Né? Aos olhos humanos, ele é o pequenininho, o outro é o grande. Mas, pensa, não é Deus que vê. Né? Deus não vê com os olhos dos homens. Deus vê diferente. E Davi era o padrão de Deus. Muito embora fosse pequena estatura, ele era o padrão de Deus na fé, na confiança, nas atitudes, na maneira de pensar, principalmente na fé. Ele tinha fé que Deus era com ele, né? Aí a gente vai e fala sobre a arrogância de Golias. E Golias era justamente o antagonismo dele. O que vocês veem em Golias que vocês veem muito no mundo de hoje? Fala, Jean. Arrogância, inveja, tipo, sempre querer ter tudo que as pessoas, tipo, querer ser o cara, tipo, estar no topo de todo mundo, ser melhor que todos. Esse é o que eu vejo. E hoje em dia tem muitas pessoas que é assim. Ego alto. Muito ego alto. Ego. Tipo, eu sou melhor que você. Então, se eu sou melhor que você, você não pode fazer nada comigo. Porque eu sou melhor que você. Então, provavelmente, eu vou vencer você. Sem contar também que ele era o valentão. Tipo, vem pra cima de mim, Verdade. igual ela falou. Vem pra cima de mim que eu te quebro. Ele confiava na própria força. O ego alto, né, como eles disseram, e tipo, achar que você não precisa de ninguém, que só você pensar que você é autossuficiente. Você não é nada Golias sem se Deus. achava autossuficiente. Narcisismo. Ele era narcisista, E, né? na verdade, eu acho que esse era o título de Golias. Tipo, Golias era meio que um prêmio para os outros Para o povos. povo dos filisteus. Exatamente. Outra coisa que a gente pode falar aqui, bom, Davi, ele, quando a gente estava falando que ele era o padrão de Deus, ele não se tornou padrão de Deus do nada. Agora eu sou padrão de Deus. Ele veio da escola de profetas. Para ele chegar naquele momento e chegar a estar na Bíblia a história dele, é porque ele teve, e depois ele se tornou rei e tudo mais, mas ele teve uma preparação. É possível a gente ser o padrão de Deus sem se preparar? O que você acha que a gente tem que preparar para ser o padrão de Deus? Confiança. Confiança? Fé. Fé? Fé, confiança, é aprender que você não consegue nada sem Deus e negar o mundo e ir para Deus, né? Porque não adianta nada você ser bem visto pelo mundo e ser negado com Deus no juízo Fidelidade, né? Tipo, ele era... Complementando tudo que elas falaram, justiça também, ao meu ver. Vocês acham que vocês são padrão de Deus? Corta a carinha deles. Eu posso falar que eu me vejo como uns 70, 75%. Está buscando. É que assim, ninguém é perfeito, né? Então, a gente, mesmo buscando, seguindo tudo que a Bíblia fala, a gente não vai ser 100%. O que vocês têm que fazer para ser o padrão de Deus? Tá sempre perto dele, buscando as coisas que deixam perto dele. Ler a Bíblia, orar, ouvir músicas que agradam a ele, fazer coisas que agradam a ele, ajudar o próximo. E a gente, às vezes, tem alguns obstáculos para se tornar o padrão de Deus. A gente, assim como Davi, nós também temos os nossos gigantes. Quais são os gigantes de vocês? Festas, músicas, palavreados, vocabulários, amigos, comportamentos. A Júlia já falou tudo pra gente. Cultura, né? Uma coisa que eu posso falar também que, tipo, prende os jovens é isso aqui, o celular. Tipo, verdade. cara, Taca esse gigante fora. Sério. 80% da vida está baseada no celular. Você sabe de toda a vida da pessoa apenas entrando no celular dela. Acho Instagram. que o ciclo social te afeta muito, né? Porque, querendo ou não, você andando com pessoas que te aproximam de Deus, também amigos vão ser de Te fora. influenciam. E, querendo ou não, a convivência te influencia de uma coisinha ou outra. O Então, ambiente também. Ambiente. a outra pergunta se está no caminho de Deus, eu acho que cada vez mais a gente vai chegando, quando a gente percebe que está errado, já é um começo. Então, em resumo, pessoal, da história de Davi e Golias, o que a gente aprendeu de diferente de quando a gente era criança, é que a gente precisa buscar ser o padrão de Deus e lutar contra os nossos gigantes. E é isso que a gente tem que deixar de mensagem para eles. Os gigantes hoje, como a nossa lição de adolescentes, o gigante hoje é isso, né? É o mundo, as luzes do mundo. Mas que vocês, desejo e oro por isso, que vocês e você que está aí assistindo, que possa lutar contra os seus gigantes e que a gente possa vencer as vontades do mundo, porque Jesus está às portas e se a gente se entregar, um desvio aí, Jesus pode voltar e a gente ficar. Então, que o Senhor nos ajude a vencer nossos gigantes. Vamos orar? Quer orar para a gente, Júlia?
Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude a ser um exemplo para o Senhor, alcançar mais pessoas para irem para a igreja e acreditarem no Evangelho do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Até o próximo estudo da lição com a gente aqui, com os Adores da Central. Tchau.